Olá meus amigos, nessa videoaula a gente vai explorar a temática aí da precificação, especificando exatamente como que nós podemos criar estratégias em cima do P de preço, que é um dos compostos do mix mercadológico, né, um dos 4 P's do marketing. E lembrando que quando nós definimos a precificação, o preço que vai ser atribuído sobre um determinado produto, a gente pode se basear nos preços que estão sendo praticados pelos concorrentes, e aí se o nosso produto é novo nesse mercado e a gente ainda não tem uma condição certa de qual o valor que a gente vai atribuir para comercializar aquele produto, a gente pode ter uma comparação, estabelecer um preço similar àquele que é adotado pelo concorrente que oferece um serviço parecido ou um produto igual. E aí a gente vai competir no mercado não somente, né, por oferecer o mesmo produto, mas também vamos competir em preço. E isso requer então que a gente tenha uma capacidade estratégica para definir o melhor preço. E também podemos traçar outras estratégias em cima do preço que seja oferecido para o nosso público consumidor, visando logicamente aumentar as nossas vendas e aumentar a nossa participação no mercado. Então, aquele raciocínio de que o preço de um produto tem que ser capaz de cobrir os seus custos de produção, incluindo aí os custos variáveis, os custos fixos, e a gente faz toda uma análise, né, de comparar os custos totais para gerar esse produto e ter como entregá-lo para o mercado. E também as estimativas de receitas de vendas que nós temos, quando a gente traça esse paralelo, essa comparação, os custos totais e as receitas totais, a gente consegue ter uma projeção da análise do break-even ou do ponto de equilíbrio, que é exatamente o valor específico que eu devo cobrar por uma unidade de um produto que eu consiga comercializar ali, ou até mesmo definindo as quantidades de itens que eu devo vender para pelo menos eu estar numa situação de equilíbrio. A curva aí do ponto de equilíbrio nada mais é do que a determinação. Bom, eu tenho esse preço que eu estou cobrando pelo meu produto, com base nesse preço eu não estou tendo prejuízo, também não estou tendo lucro, mas pelo menos eu estou conseguindo me nivelar. Acontece que esse é o raciocínio mais básico. De fato, o preço daquilo que eu vou oferecer, vou ofertar para o mercado, tem que cobrir todos os custos que eu tive para conseguir gerar e disponibilizar esse produto, esse serviço. E aí a gente começa então a pensar outras estratégias. Isso é uma responsabilidade exclusiva do profissional de marketing, justamente porque ele está conhecendo ali, ele está acompanhando o comportamento do consumidor, as tendências desse mercado, o que os concorrentes estão fazendo. Então a gente tem essa visão do mercado, a gente pode traçar estratégias de modo que o preço que a gente estabelece vai ser capaz então de alavancar as nossas vendas e consequentemente gerar maior participação no mercado. Então, quando a gente fala de estratégias que podem ser atribuídas, né, ao preço de um produto, a gente pode adotar aí o raciocínio de preços promocionais. Perceba que aqui nós estamos conjugando duas condições. O P de preço, né, exatamente o valor que eu vou atribuir para comercializar esse produto. Lembrando que temos aí a noção de valor, o valor monetário e o valor de percepção de qualidade, e o P de promoção, né? Então eu posso promover, eu posso alavancar as vendas pensando que o meu preço também é um aspecto que atrai. Então eu preciso ter uma condição de fazer com que o meu produto possa ser conhecido e possa ser escolhido até mesmo no preço que eu atribuo. E pensando nessas atribuições de preço, a gente pode ver aí que o preço promocional ele pode se basear em várias técnicas de como que eu vou determinar preço para estimular compras antecipadas. Posso antecipar as minhas vendas e posso simplesmente estimular. Promoção é justamente atrair um público consumidor, fazer com que ele tenha o conhecimento e escolha pelo nosso produto. Então, a gente tem várias estratégias, dentre elas, preço isca, que é exatamente o que eu vou utilizar para atrair a possível comercialização de outros produtos, preço de ocasião, que vai depender do momento que eu estou oferecendo ali o meu produto, eu posso oferecer maiores vantagens para o meu cliente, preço para clientes especiais, quando eu já tenho uma certa intimidade, quando eu já conheço um pouco, tenho condições de desenvolver ali o meu marketing de relacionamento, a interação do meu vendedor, a interação do meu profissional de marketing com o público, que já é um público consumidor efetivo da minha organização, eu já começo a ter bases sobre como de fato eu vou conseguir manter esse público ativo ali nas minhas compras, né? Ele vai sempre, constantemente, voltar para comprar os nossos produtos, mas para eu garantir um bom relacionamento,
logicamente eu tenho que oferecer um preço que seja condizente até com a percepção desse público. E aí eu preciso ter um certo conhecimento desse meu público consumidor, ou então, se eu ainda não tenho condição de desenvolver o meu marketing de relacionamento, se eu estou lançando ali um produto pela primeira vez no mercado, né, um produto novo para nós, e nós ainda não temos essa história de mercado para conhecer quais são de fato as expectativas do nosso público efetivo, né, nosso público consumidor efetivo, eu posso também já determinar algumas análises com base em dados sociodemográficos, com base em dados culturais. Eu tenho que fazer uma análise macroambiental. Lembrando que as estratégias de marketing elas sempre vão se basear em análises do ambiente externo, né, do mercado, micro e macroambiente. E aí os aspectos demográficos, culturais, a gente vai analisar de uma perspectiva macro. Além disso, eu também posso adotar como estratégia de promoção e preços, oferecer abatimentos em dinheiro, descontos, contanto que eu não perca o valor do meu produto, não perca a percepção positiva que meu público possa ter em relação ao meu produto. Posso disponibilizar financiamento a juros baixos, inclusive nós temos grandes exemplos na nossa realidade brasileira, né, de organizações que se destacam justamente por essa condição. Prazos de pagamentos mais longos, estender os prazos, também é uma outra condição que a gente tem casos típicos aqui na nossa realidade brasileira. Posso ainda oferecer preços diferenciados para fornecer garantias em contratos de serviços ou até mesmo adotar a estratégia de descontos psicológicos, né? Quando eu desperto aqui para a minha noção de neuromarketing, quando eu tenho condições de explorar a cognição do meu público consumidor, quando eu já conheço muito bem o comportamento do meu consumidor e sei exatamente como que eu posso definir ali os números, como que eu posso projetar a sequência, né, de como que o meu consumidor ele vai raciocinar aquele preço que é projetado ali numa etiqueta ou até mesmo na vitrine de uma loja. Mas eu vou detalhar com você agora cada uma dessas técnicas, cada uma dessas estratégias de preço. Então, o preço isca, né? A gente atribui o preço isca principalmente em supermercados, né? Em lojas de departamentos, em grandes lojas. Elas frequentemente anunciam ali nos seus comerciais, né, a redução do preço de uma marca conhecida, que seja logicamente líder no mercado, líder de segmento, para atrair o público consumidor, para acarretar um movimento maior nas lojas. O que seria um preço isca? Pense, por exemplo, quando você tem uma grande papelaria na sua cidade e ela divulga ali na rádio ou até mesmo no seu anúncio na TV um determinado produto, vamos exemplificar, uma borracha que vai custar 10 centavos. E aí, se aquela borracha já é uma marca um tanto conhecida, né, e está na temporada de comprar material escolar também, se casar as duas condições aí, a gente já faz uma estimativa de que as pessoas vão se movimentar, vão em grande volume ali para comprar aquela borracha, porque foi o chamariz, foi o atrativo. Anúncios de supermercado exploram muito isso, né, quando eles falam, amanhã tem a oferta do seguinte produto. Muitas pessoas veem aquela oferta, veem aquela chamada, veem aquele anúncio no comercial, na promoção, e vai até o ponto de venda, né, até aquela empresa, justamente para comprar aquele produto. Só que o que acontece? A estratégia do preço isca é justamente quando eu estimulo as pessoas a virem para o meu ponto comercial e eu coloco estrategicamente aquele produto lá na última gôndola, né, ou eu ponho o meu produto no lugar estratégico, onde a gente tem ali outros vários produtos que estabelecem interações com o uso daquele específico, como no caso da borracha eu posso colocar todas as lapiseiras, né, os cadernos bem próximos ali daquele produto que foi anunciado, porque se aquele produto foi o grande ator, né, foi a celebridade daquele momento, as pessoas vão entrar no ponto comercial, a princípio buscando aquele produto, só que ela faz como se fosse uma rede de pesca, né? Ele vai exatamente naquele produto, isso se for naquele produto que foi anunciado, e não vai levar apenas aquele produto, vai arrastar consigo vários outros. Isso quando não acontece do consumidor entrar naquele ponto comercial e sequer comprar aquele produto que foi efetivamente anunciado, mas adquire vários outros, né? Ele foi motivado a ir até aquele ponto de venda justamente com essa crença de que ele adquiriria um produto que estava com preço de grande vantagem, quando na verdade ele pode ter saído daquela loja, daquele ponto de venda, sem ter comprado o produto que foi anunciado e levando vários outros consigo. Eu tenho certeza que você mesmo já caiu em alguma ciladinha dessa, né? Mas é uma estratégia de venda.
Outra condição de preço promocional é quando a gente disponibiliza o preço de ocasião. É quando as empresas estabelecem preços especiais em determinadas épocas para atingir mais clientes. Por exemplo, liquidações em época de volta às aulas, como eu acabei de exemplificar no caso da borracha com preço isca, mas eu posso, oferecer ali materiais escolares com maiores descontos na véspera das aulas, justamente porque eu espero ter um maior volume de consumidores frequentando ali a minha loja. Na nossa realidade brasileira, se de fato fosse bem empregada, a estratégia do Black Friday é o maior exemplo que nós temos aí dessa condição de um preço de ocasião. É o momento que as pessoas estão comprando presentes para Natal, e a gente espera que elas vão de fato adquirir grandes volumes. E quando é anunciado o Black Friday, todo mundo fica alvoroçado, todo mundo quer ir para o shopping, todo mundo quer ir para o comércio naquele dia, acreditando que vai ser uma grande promoção. E aí perceba, por mais que a gente tenha uma perspectiva crítica hoje, que em muitos casos a gente vê Black Friday, onde você compra tudo pela metade do dobro do preço, isso já vai da má fé dos gestores e, logicamente, da ignorância de gestão também. Mas, se de fato funcionar essa estratégia, se os comerciantes, quem está ali responsável pelo comércio, realmente fizer o uso correto dessa estratégia, eu tenho essa condição. No momento específico, eu vou conseguir promover o maior volume de vendas justamente porque eu estou oferecendo um preço especial naquela data específica. O preço da ocasião. A data específica é exatamente a ocasião que me revela ali ser promissora para eu conseguir aumentar o meu volume de vendas. Outra técnica que nós temos do preço promocional é quando eu disponibilizo ali o preço para clientes especiais. Não sei se vai ficar claro aqui, mas eu tenho a ilustração de uma atendente de supermercado chamando pela cliente: Dona Amélia, que gosto em vê-la, como você tem passado? Ou seja, essa atendente já conhece a sua cliente, a Dona Amélia. Quer dizer, clientes especiais, porque eu já sei que aquele cliente que é assíduo, que é frequente no nosso ponto comercial, atraí-lo, fazer com que ele volte a comprar conosco, é um vantajoso. E essa vantagem é para a empresa, mas não somente para a empresa, mas também para o cliente, para que ele se sinta de algum modo favorecido e queira sempre retornar ali para aquele ponto comercial para adquirir mais produtos. Então, são oferecidos preços vantajosos para os clientes, preços com descontos para clientes especiais que têm alguma característica especial por possuírem cadastro de bons pagadores da loja ou até mesmo por serem influenciadores, por serem pessoas que têm condição aí de estimular, de serem formadoras de opinião para atrair outros possíveis consumidores. Eu sempre exemplifico o caso de uma tia que mora numa península lá em Brasília e nessa península não tem muito acesso aos lugares comerciais da cidade, agora nem tanto, porque agora tem um shopping, Guatemi lá e tudo, mas por muitos anos, como não existiam grandes comércios ali naquela península, e são várias quadras de várias mansões ali, que as pessoas estão um tanto isoladas do centro comercial de Brasília, existe ainda uma padaria, que o proprietário dessa padaria tem a seguinte estratégia: ele sabe exatamente quais são as clientes que frequentam constantemente ali a sua padaria, o seu ponto comercial, e sabe que elas já vivem ali há muitos anos. Inclusive são as donas de casa que têm a capacidade até mesmo de propor, de sugerir para outras donas de casa, até mesmo as que vieram morar ali depois, que tem essa condição de indicar o ponto de venda dele, a padaria dele, como sugestão para que elas possam vir adquirir os produtos ali também. Perceba que esse é um cliente especial. Eu, na condição de empresário, se eu vejo um cliente especial, um cliente que é um formador de opinião, que vai estimular outras pessoas a adquirirem os meus produtos, eu preciso o tempo todo buscar mantê-lo, porque ele é um parceiro estratégico do meu negócio. Não é um funcionário, mas eu não posso perdê-lo, porque ele vai continuar indicando a minha marca para outras pessoas. Então, exatamente pela frequência com que esse meu consumidor vem ao meu ponto comercial, e porque ele sempre teve uma boa relação de pagamento, nunca nos deu calote aí, é estratégico oferecer uma vantagem para esse cliente. Uma condição que a gente vê isso é quando a gente propõe também a estratégia do Clube Fidelidade, do cartão Fidelidade, que a gente sabe que aquele consumidor que foi atendido naquele momento, pagou ali um valor considerável,
por exemplo, a cada R$ 50 você ganha um carimbinho aqui nesse cartão. Então, depois que você tiver 10 carimbos, você vai ter um grande desconto na sua 11ª compra. Isso, né, por mais que tenha aí outras estratégias também, né, para induzir o consumidor a comprar cada vez mais aquele ponto comercial, a gente também está utilizando essa estratégia de oferecer um preço especial para ele. Na 11ª compra, talvez ele tenha um desconto bem considerável que tenha, logicamente, valido a pena esperar todas as 10 compras anteriores. Mas perceba, né, que para as 10 compras anteriores acontecerem, ele teve que pagar um determinado valor. E esse valor monetário que ele pagou revela que ele realmente é um cliente que está se fidelizando, ele é um cliente que realmente tem interesse, é um bom pagante, então é estratégico agradá-lo e fazer com que ele continue adquirindo os nossos produtos. Então, isso é uma estratégia para promover mais as minhas vendas com base justamente no preço e no possível desconto que eu posso oferecer no preço de uma determinada compra. Além dessas estratégias, a gente também tem a condição de oferecer abatimentos em dinheiro para estimular a compra de um certo produto, de um determinado produto, né, em um período de tempo determinado. É o caso aí, por exemplo, né, infelizmente, desse instante que nós estamos passando, das pessoas precisarem ficar em quarentena, vários serviços de entrega, né, como Robin Food, iFood, né, vários outros serviços que a gente tem aí condições de garantir a entrega para nos abastecer em casa, tem oferecido essa estratégia, né, de abater em descontos, né, de abater em dinheiro. Você não precisa pagar a tarifa, você não precisa pagar a taxa de transporte, você tem um grande desconto. Por quê? É um instante em que o mercado está um tanto tenso. Então, eu não posso perder as minhas vendas. Eu já sei que o próprio fato das pessoas não poderem sair de casa já vai, logicamente, reduzir o nosso volume de vendas. E, com base nisso, então, eu preciso adotar estratégias para manter o meu público ali adquirindo os meus produtos, mesmo que seja sob uma nova condição. Então, é estratégico, eu não estou perdendo, eu estou conseguindo, pelo menos, manter o meu movimento ali de vendas. E outra estratégia que nós também temos é oferecer financiamento a juros baixos, né? Em vez de cortar preço, em vez de reduzir os preços, a empresa ela pode optar por oferecer aos clientes um financiamento a juros reduzidos. Então você pode financiar, se for um bem que você tem uma certa dificuldade de adquirir e a empresa logicamente tem uma certa dificuldade para vender, é possível financiar e a pessoa pensa, nossa, mas se eu financiar isso, eu vou ficar endividado e por um bom período. Então é estratégico, pode ser estratégico, eu oferecer um financiamento a juros mais baixos. A condição a juros mais baixos faz com que a pessoa se sinta um pouco mais encorajada a de fato adquirir aquele produto. E aí, a gente tem aqui como exemplo, nos Estados Unidos, os fabricantes de automóveis têm anunciado financiamento a 3%, em alguns casos até sem juros, justamente para atrair clientes e garantir ali as suas vendas. Então, se eu sei que eu posso facilitar uma compra, né, para o consumidor, oferecendo financiamento, eu também preciso considerar que por mais que ele possa financiar aquela compra, ele vai ter um certo receio, porque ele fica com esse medo de ficar endividado. Mas, se eu proponho que o financiamento vai ser a juros mais baixos, eu consigo driblar esse possível receio. Então, essa é uma estratégia com base na precificação também. Outra condição que eu posso oferecer uma promoção de vendas, né, adotando estratégia de preço, é quando eu ofereço prazos de pagamento mais longos, né, o famoso caso aqui no Brasil das Casas Bahia. Então, algumas empresas oferecem empréstimos a prazos mais longos, reduzindo aí o valor das parcelas mensais. Então, aquele famoso caso, né, das Casas Bahia, quando falava, quer pagar quanto? Até que isso gerou uma polêmica que não sabemos ao certo se foi uma realidade ou se é uma lenda urbana, né, de uma pessoa que quis determinar que ele pagaria apenas R$1 por mês e vai ficar uma vida inteira pagando por uma geladeira. Mas, quando a empresa disponibiliza isso, você pode financiar por N parcelas, né? Perceba, para o cliente isso é estratégico, porque ele vai conseguir fazer a sua compra, e para a empresa ela não sai perdendo. Por quê? Enquanto ela tem aquelas taxas, né, aquelas parcelas a receber, ela continua tendo ativo em circulação, ela está ali recebendo o capital, né, ao longo de um tempo. Então aquilo entra no caixa como uma conta que ela vai receber por todo aquele período
de todo aquele financiamento que um cliente fez. Então, é estratégico para as duas partes. Para o consumidor que consegue adquirir um determinado produto, se ele consegue financiar, se ele pode financiar, e para a empresa, logicamente, que poderá contar sempre com esse capital em circulação. Agora, eu posso perfeitamente conjugar as duas condições. Eu posso oferecer financiamentos, pagamentos mais longos e posso também parcelar nesse longo tempo a juros mais baixos. Aí, se eu conseguir conjugar essas duas condições, isso vai depender, logicamente, das condições também que a empresa possa oferecer. A empresa não pode perder, não pode ter prejuízo com as suas vendas. Outra estratégia de preço promocional é oferecer garantias e contratos de serviços, quando as empresas, né, elas podem promover mais vendas, né, em cima de uma venda, ela pode realizar uma outra venda, oferecendo uma garantia ou um contrato de serviço gratuito ou a um custo reduzido. Isso é muito comum em lojas de departamento, quando você compra algum eletrônico, e aí no final, né, quando você já está retirando o produto, aquele atendente, geralmente o atendente do caixa, vira para você e fala, olha, existe uma garantia estendida, só que ela vai custar mais R$10. Você quer que você pode estender essa garantia por mais 3 anos? Isso é uma condição. Estou vendendo ali, na verdade, um outro serviço em cima daquela venda que eu acabei de fazer. Então, eu estou fazendo uma venda em cima de outra venda. Lógico, contanto que tenha o consentimento do consumidor. Se eu apenas vou embutir uma venda em cima de outra venda e o consumidor não sabe, né, eu estou cometendo aí um possível crime de venda casada. Então, a gente tem que ter um pouco de atenção também quanto a isso. Se é do consentimento, se pode ser oferecido isso para o consumidor, ele vai ter essa condição de escolha, então eu posso também adotar isso como uma estratégia. E outra condição que nós temos são os descontos psicológicos, né? E aí eu sempre explico que nós aprendemos a numeração quando nós éramos criancinhas, lá no passado não tão remoto, a gente aprendia, né, os números em ordem, 1, 2, 3, e tirava a maior onda contando isso para os adultos, para eles verem que a gente já sabia contar. Acontece que esse resquício, né, de como nós aprendemos a numeração se mantém por toda a nossa vida, e nós sempre damos ênfase para o primeiro numeral. Então é muito comum aí a estratégia, né, de 1,99, que já não é mais 1,99, mas eu nunca vou ver um preço arredondado, eu nunca vou ver um produto custando R$20, por exemplo. Né? A gente sempre vê um produto custando R$19,90. Por que isso continua dando certo? Porque quando eu falo R$19,90, eu dou ênfase no primeiro numeral. Não, eu não estou pagando R$20, eu estou pagando R$19,90. Né? Pode acreditar que isso, por mais macabro que seja, continua dando certo. É uma estratégia muito antiga e que continua. E você pode observar que hoje em dia são pouquíssimos, raríssimos pontos comerciais que adotam a estratégia do preço arredondado, né? O preço certinho, R$20. Não. Sempre tem lá os 90 centavos ou os 99 centavos. Inclusive, a gente sabe de grandes supermercados que ganham bastante porque eles nunca têm aquela moedinha de 1 centavo para dar de troco, né? Imagina o dia que todo mundo começar a exigir aquele 1 centavo de troco. Enfim, é um ganho estratégico também, até antiético aí por parte de alguns pontos comerciais, mas a gente sabe que isso acontece. E quando a gente propõe um desconto psicológico, é justamente quando a empresa disponibiliza, né, oferta um produto a um preço artificialmente alto, fazendo com que a pessoa acredite, né, que aquilo ali oferece um desconto. Além de ter essa condição de não oferecer um produto a um preço arredondado, também pode acontecer algumas chamadas do tipo de 489 por 299. O que acontece? Eu vejo aqui, estou falando um valor de R$500, né? E aí, quando está mais próximo dos R$500, quando eu falo 299, eu não estou pensando, né, que só existe aqui uma diferença de R$200, né? Eu estou falando de 300. Não, eu imagino que existe uma diferença muito maior, né? Porque eu estou enfatizando aqui os 200. Então, desculpa, né? Eu nunca vou pensar que eu estou tendo uma diferença de R$200, mas eu vou pensar exatamente nessa diferença de 300, justamente porque aquele primeiro numeral é que vai fazer o impacto na minha cognição. Então, se eu falo de 500 por 299, eu não faço o meu pensamento de 500 passou para 300, não. De 500 passou para 299, né? Então, eu acho que a diferença é maior do que o que ela realmente se projeta a ser.
E no caso específico, né, das garantias que são vendidas, né, a gente trago aqui um acréscimo para uma observação. Quando a gente tem o direito do consumidor entrando em vigor aí, a gente precisa ter a seguinte atenção. Quando a gente vai comprar um produto, né, existem 3 possíveis tipos de garantia. A garantia legal, a garantia contratual e a garantia estendida. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando vai ser oferecida a estratégia de precificação com base nas garantias, a gente precisa analisar qual é a garantia que está sendo adotada ali naquele estabelecimento. Então, a garantia legal é aquela que já está prevista em lei, né? Vira uma obrigatoriedade para o estabelecimento comercial. A garantia contratual é quando existe, né, uma proteção para o fabricante do produto e ele pode, né, ele tem um contrato que permite oferecer esse tipo de garantia. Agora, a garantia estendida, ela vai assegurar o cliente, né, da possível extensão de garantia de fábrica no prazo de até 3 anos. Então toma muito cuidado, né, porque você pode acabar caindo aí em uma armadilha de alguns pontos comerciais se atreverem a falar: a garantia vai até 5 anos. Cuidado, porque dependendo, né, do tipo de produto, não tem como, de fato, estender essa garantia para além daquele período que é determinado por lei, né? Garantia estendida, na maior parte dos produtos, isso vai se limitar em até 3 anos. Então, conscientize-se quanto a isso. Garantia legal é aquilo que é determinado por lei. A garantia contratual é aquilo que o próprio fabricante, né, tem acordo, tem um contrato que protege ele de poder oferecer esse tipo de garantia. E garantia estendida é aquela que vai ser negociada com o cliente, que ele precisa ter conhecimento, saber exatamente o que ele está adquirindo, se ele vier a comprar, pagar a mais por essa garantia estendida, e tem que obrigatoriamente existir esse consenso. Então, quando a gente pensa, né, estratégias sendo oferecidas aí no base na precificação, eu tenho essas possíveis condições de promover vendas, promover mais o meu produto, fazer com que minha marca esteja mais presente ali na percepção do consumidor, de acordo com os preços que eu estabeleço. Mas eu preciso saber qual a melhor técnica condizente ali com o momento que eu estou vivendo, que eu estou oferecendo o meu produto. E, logicamente, né, a gente tem que ter toda uma consideração com o público consumidor, até porque um cliente satisfeito é que vai se manter para ser o nosso formador de opinião, que inclusive amanhã poderá ser aquele cliente especial que tenha condições, né, que seja vantajoso para a empresa oferecer para ele maiores descontos. E eu espero que toda essa noção de preço e promoção, preço promocional, tenha ficado claro aqui nessa projeção desse vídeo. Muito obrigado pela atenção.